Bom, esse anime começa com uma estudante andando de boas, quando do nada, alguns caras a sequestram. No entanto, o cara que estava dirigindo o carro não sabia que isso iria acontecer, não sabia que os seus amigos iriam sequestrar uma garota. Por isso ele parou o carro dizendo que não podia continuar dirigindo. Nesse momento, a garota sequestrada aparece e manda o cara continuar dirigindo se ele não quiser morrer. Dirige aí, meu parceiro, senão tu morre. Assim, o cara dirige até eles chegarem em um ferro velho. Lá, a garota chamada Hitomi diz que ela não vai permitir que esse cara fuja, sem dar aí uma outra carona pra ela. E o cara, do nada, se assusta com várias pessoas mortas nesse ferro velho. Com medo, ele começa a escalar aí um montante de ferro, até que ele se depara com um rim. Lá, o cara com pouco intelecto pede para esse homem desconhecido ajudá-lo com uma garota que matou seus conhecidos. Em resposta, o cara desconhecido começa a explicar que essa garota é tipo uma nova raça suprema que anda circulando pela sociedade e tal. Daí, pelo nosso protagonista não prestar atenção nenhuma na explicação do cara, o homem desconhecido se transforma em um leão usando calça jeans e o ataca. Nesse momento, a Hitomi salva o seu motorista. E como para a luta dela contra esse leão aí, 100 pessoas apostaram no leão e 0 apostaram nela, ela resolveu fazer o nosso protagonista ser o único a apostar nela. Nesse momento, o nosso protagonista diz que ele não tem dinheiro. No entanto, ela diz que está tudo tranquilo, porque se ela perder, o nosso protagonista simplesmente pode pagar por tudo aí usando seus órgãos. Ao ouvir isso, o cara tenta fugir, mas ele toma um socão e fica ali para assistir essa luta entre bestas. Para lutar, a Hitomi também se transforma, ficando com presas em um corpo cheio de pelos. Logo em seguida, ela chega perto do Léo, mas logo recebe um jab do cara. No entanto, mesmo a garota lutando contra um cara que nunca perdeu na vida, ela se mantém ativa na batalha. Então, o Léo usa sua habilidade especial, que no caso é um rugido que faz todos ficarem paralisados aí com medo primitivo. Feito isso, ele começa a surrar a Hitomi. No entanto, ele tem 3 dedos arrancados por uma mordida da garota. E a explicação por trás disso é que o gene da Hitomi é de um animalzinho chamado Ratel. Ele é feroz e não tem animal algum, sendo reconhecido pelo livro dos recordes como o animal mais destemido do mundo. Batman animes é cultura. Deixa um irritado com isso, o Léo tenta dar outro jab nela, mas dessa vez ele acaba sendo cortado pelas garras da Hitomi. E quando ela venceu a batalha, todos aqueles que apostaram no Léo ficaram surpresos. No dia seguinte, o nosso protagonista acorda pensando que tudo isso havia sido um sonho. No entanto, a própria Hitomi estava no quarto dele. Então, o cara logo se lembrou que no dia anterior, quando a Hitomi iria o matar, ela recebeu uma ligação que dizia para ela ir até a casa desse cara na sua frente. Nessa manhã aí, o nosso protagonista pediu para a Hitomi vazar e prometeu que não iria abrir a sua boca sobre ela. No entanto, como ela é uma mulher, ela obviamente fez o cara pagar um doce cheio de açúcar para ela, pois mulher de verdade é aquela que sempre arranca grana de um homem. Do nada, a Hitomi, que estava toda fofinha comendo, se levanta e se desculpa pelos seus erros do dia anterior. E ela, na verdade, estava falando com um homem barbado atrás do nosso protagonista. Esse cara se chama Shidou, e na frente dele, a Hitomi se transforma em um animalzinho de estimação fofinho. Após falar com a Hitomi, o Shidou perguntou o que o nosso protagonista achou da batalha entre Terra e Antropos, que no caso foi a luta entre a Hitomi e o Léo. Em resposta, o Shidou diz que um grupo de mercadores com mais de 400 anos chamados Zaibatsus ainda resolvem tudo na base da porrada no Japão. E atualmente a guerra entre os Zaibatsus é resolvida através da matança de bestas, o famoso Killing Bites. Imediatamente ao descobrir isso, o nosso protagonista pede desculpas e diz não saber que aqueles seus amigos eram sequestradores. Ao ouvir isso, a Hitomi disse que ele também era culpado, afinal de contas o amigão dele estava meio que levantado naquele momento. No entanto, o Shidou decidiu manter o nosso protagonista vivo, pois ele é o único investidor vivo da Brute Ratel, que no caso é o apelido de batalha da Hitomi. Dito isso, o Shidou dá uma maleta de grana que o nosso protagonista ganhou por ter sido o único a apostar na Hitomi. E a partir de agora, a garota deve manter o nosso protagonista em segurança, pois se ele morrer, ela não poderá mais participar da matança de bestas. Depois disso, vemos que o Shidou só deixou essa grana com o nosso protagonista, pois ele pode ter algo que a Hitomi precisa. Nisso a cena corta e vemos o cara contando a grana e descobrindo que ele ganhou 1 milhão de ienes, que na cotação atual equivale a 90 bilhões de pesos argentinos. Ainda nessa noite, a Hitomi manda o cara ir comprar algumas coisas para ela, e ele vai correndo após ser ameaçado, e no caminho, uma mulher o aborda mostrando certas coisas interessantes, e logo o ameaça perguntando sobre a Brute Ratel. Nesse momento, a Hitomi aparece já preparada para mais uma luta entre bestas. As duas iniciam uma batalha, e a mulher chamada Araka Ryoko revela ter os genes de um porco-espinho, o famoso Sonic, e o objetivo dela é eliminar o nosso protagonista, para que assim a Hitomi não participe mais das batalhas de bestas. Em resposta a isso, a Hitomi se transforma, e a Ryoko a ataca sem dó nem piedade, apelando até mesmo para o seu ataque especial, que consiste em atirar vários espinhos de uma maneira que o inimigo não conseguiria desviar. Ela pensou ter ganho a batalha com isso, mas a Hitomi estava completamente ilesa, e o motivo dela não ter se ferido é porque a pele de um ratel é extremamente dura, sendo ótimo aí para se defender. Ao ver a Hitomi inteira, a inimiga se irrita e parte para cima dela. No entanto, ela acaba sendo cortada pelas garras afiadas da Hitomi, o famoso golpe que ela chama de Slash. No fim, quando a Hitomi iria eliminar a garota dos espinhos, o nosso protagonista diz para ela não fazer isso, e bastou o cara falar isso que a espinhuda se levantou querendo eliminá-lo. E nesse exato momento, um homem do mesmo peso que o meu jogou a espinhuda para longe. Esse cara também é um teriantropo, e ele não quer briga. Na real, ele quer a ajuda da Hitomi. E após o cara se ajoelhar, vemos os nossos personagens principais no quartinho. E lá, o cara que se parece comigo se apresenta como Okajima Ichinosuke. E
o pedido dele é para que a Hitomi se una aos Zaibatsus de Ishida, se tornando uma aliada dele. Ela recusa a proposta friamente e diz não precisar de amigos e facções, pois ela é a mais forte. O Okajima diz que não dá para sobreviver à matança de bestas apenas sendo destemida, e ouvir isso faz a Hitomi já querer cair na porrada. Nesse momento, o Shidou mandou uma mensagem, e após ler a mensagem do cara, a Hitomi facilmente concordou em se tornar uma aliada temporária do Okajima. No fim, o Okajima ficou acreditando que quem domou a Hitomi foi o nosso protagonista, e por isso, ele ficou acreditando que o cara mais inútil dessa história é alguém importante. Assim, a hora de dormir veio com força, e todos dormiram no mesmo cômodo. No dia seguinte, o nosso protagonista acorda e logo vê a Hitomi com roupa de escola, e ela só está assim, pois o Shidou mandou ela manter o nosso protagonista seguro até mesmo na escola. Então, quando o nosso protagonista estava na escola, um amigo otaku dele foi lá bater um papo, quando do nada, ele viu a Hitomi, e ao descobrir que ela está ficando no mesmo apartamento que o seu amigo, o nosso pobre otaku fica aí meio depressivo. E na sala de aula aí, quando a Hitomi se preparou para prestar atenção, ela viu que o professor está quase morrendo de velhice, e os alunos nem mesmo estudam. Então, ela foi para o banheiro dar uma relaxada, e lá, uma garota chamada Nakanishi Erusa apareceu. Ela é um terentropo dos Zaibatsus de Yatsubishi, e ela, obviamente, queria conhecer melhor a Hitomi. Em resposta à aproximação dela, a Hitomi tentou a socar, mas a garota se esquivou. O pior de tudo foi que a garota saiu correndo com a roupa íntima da Hitomi, e obviamente, a nossa famosa Texugo destemida do mel não poderia deixar de ir atrás da garota. Do nada, a Erusa para de correr e pula em cima da Hitomi, se transformando. Ela tem o sangue de um guepardo correndo em suas veias, e isso explica o porquê dela correr tão rápido. E quando a Erusa pensou ter vencido a batalha, ela recebeu foi uma mordida da Hitomi. A patinha dela, gente. Ai, eu não gosto de ver pets se machucando. Daí, quando elas iriam continuar a batalha, um urso aparece para as interromper. Junto dele estava um cara aparentemente comum, e ele explicou para a Erusa que os Zaibatsu de Ishida recrutaram a Hitomi temporariamente para fazê-la participar de um evento chamado Killing Bites Destroyer. Esse evento irá ocorrer em uma semana, e até lá, os Terianthropos que vão participar nesse evento estão proibidos de lutar. Mesmo o cara falando isso, a Hitomi tenta o atacar. E após darem aí esse aviso, os dois caras vão embora. E bem distante dali, dois caras estavam falando que o maior alvo desse Killing Bites Destroyer obviamente seria a Hitomi. Afinal de contas, ela derrotou o famoso Léo. No episódio seguinte, vemos o nosso protagonista sentado com duas garotas ao lado dele. As duas garotas começam a brigar. Isso faz os garotos que estavam ali se irritarem com o nosso protagonista, pois parece que ele quer apenas se exibir. E agora, esses caras só vão permitir que as garotas saiam dessa sala se elas colocarem uns cosplay que eles pegaram. Daí, para não arrumar problema, o nosso protagonista pediu para elas fazerem isso. Daí, quando as duas começaram a se vestir, o cara saiu do lugar. Lá fora, ele se deparou com várias pessoas esperando, segurando câmeras e tal. Do nada, as garotas saem. E pela Ratel ser um animal muito curioso, a Hitomi acabou curtindo ser o centro das atenções. Nesse dia em especial, a Erusa tentou ensinar a Hitomi a realizar uma transformação facial e também prometeu ensinar outras coisas para a Hitomi. No fim, elas foram embora juntas e deixaram o nosso protagonista para trás. Até que o tal do Destroyer aconteça, ninguém irá atacar ele. Chegando em casa, o nosso protagonista fica de cara com Léo. Além dele, a conselheira dos Zaibatsu de Mitsukado estava lá. O nome dela é Yoko, e ela estava ali para pedir para o nosso protagonista se retirar do Killing Bites Destroyer. Enquanto isso rolava, a Hitomi estava comendo uma porrada de doces com a Erusa. E lá, a Erusa falou para a Hitomi abandonar o Nomoto, que no caso é o nome do nosso protagonista, que eu nem mesmo sabia. Em resposta, a garota disse que não vai fazer isso, pois o Nomoto é fraco e por isso ele não vai ir contra as decisões dela. Dito isso, vemos que o Nomoto se recusou a desistir do Destroyer, pois se ele fizer isso, a Hitomi irá matar ele. Resumindo, o Destroyer vai acontecer mesmo e todo mundo vai querer matar a Hitomi. Um tempo depois, a Hitomi chega em casa e lá o cara que apareceu avisou que o Destroyer é realizado em times. Logo, eles precisam de mais um integrante. O Okajima tentou ligar para várias pessoas, mas pelo visto, alguém está interferindo nisso, fazendo todos negarem a ajuda a eles. No fim, sobrou apenas uma pessoa e no dia seguinte, o Okajima tenta fazer ela se unir a eles no Destroyer. Essa garota perdeu todas as batalhas que já participou e por isso, ninguém mais a apoia em nada. Mesmo assim, o Okajima deseja fazer com que ela se una ao grupo dele. Como implorar não adiantou, a Hitomi foi lá e começou a fazê-la se unir a eles na base das ameaças, dizendo até mesmo que a garota poderia ser simplesmente uma isca. Em resposta, a coelha chamada Inaba saiu correndo dizendo que nunca iria participar. Então, a Hitomi ameaçou o Nomoto, dizendo que se ele não conseguir convencê-la, ele será morto. Depois disso, o cara foi até a Inaba e perguntou o porquê dela ter se tornado um Terentropo, que basicamente ela sempre foi inútil em tudo. Por isso ela pensou que poderia mudar, realizando essa transformação. No entanto, nada mudou, e a única coisa que ela é boa é em fugir. Ao ouvir isso, o Nomoto disse que não tem o que fazer, né? Daí ele oferece um suquinho para a coelha, mas do nada, eles são atacados por um tipo de laser. Com medo, a Inaba se transforma e começa a cavar um buraco para se esconder. No entanto, ela é quase atingida por algo, que deixa as mãos dela vermelhas. Basicamente, o inimigo que está atacando eles tem os genes de um largato de chifres. Esse animal basicamente
basicamente lança seu próprio sangue pelos olhos para afastar seus inimigos. E quando isso se transforma em um anime, basicamente vira um raio laser do Ciclope. Com medo disso, a coelha começa a correr, mas a inimiga a acerta e ela cai. Nesse momento, a Hitomi chega para salvar a coelha. A inimiga começa a disparar o seu sangue na Hitomi. E pelo corpo da nossa protagonista ser forte, ela resiste mesmo sendo acertada. Do nada, a coelha usa os seus ouvidos e descobre que tem uma outra garota largata lá atrás da que está os atacando. Ao ouvir isso, a Hitomi elimina a inimiga de trás, deixando apenas uma de boa. No fim, a Hitomi mandou as duas irem embora, mas ela mandou aí as lagartixas falarem que foi a coelha quem as derrotou. E se elas não fizerem isso, a Hitomi vai falar para o Shidou que as duas atacaram alguém que irá participar do Destroyer. No fim, a garota concorda e vai embora. E pela coelha achar que venceu pelo menos uma vez na sua vida, ela decidiu participar do Destroyer. Realmente, uma coelha burra. Daí, enquanto a Hitomi e o Nomoto estavam indo embora, vemos que a Hitomi só não matou aquelas duas, pois o Shidou a elogiou por não ter matado mais certas inimigas aí. Então o bagulho é não matar para receber elogio. No episódio seguinte, vemos os nossos personagens principais em um evento luxuoso de Teleantropos. Lá, o Léo aparece e os deseja boa sorte em suas lutas, e diz que dessa vez ele não irá participar. Do nada, um cara chamado Tiger aparece na frente do Léo e demonstra a sua insatisfação pelo seu maior rival não participar do Destroyer dessa vez. Então, com todos os participantes agora reunidos, as luzes estão desligadas, e uma mulher chama o tal do Shidou Heiichi para falar as regras para esse Destroyer. Basicamente, ele diz que todos os grupos vão lutar para sobreviver em uma ilha inabitada no mar Filipino, e atualmente essa festa está acontecendo no maior cruzeiro do país, que está seguindo em direção a essa ilha. Após falar as regras, o Shidou diz que todos os Teleantropos devem começar as suas preparações. No entanto, a Inaba estava bem longe de todo mundo. Para ser mais exato, ela estava no banheiro por conta da ansiedade dela, a deixando com dor de estômago. Chegando no banheiro, ela encontra um cara que logo ameaça a vida dela. Felizmente, a Hitomi chega, e todos esses inimigos já prometem a encontrar na ilha e a matar. Então, enquanto todos os lutadores se preparavam para desembarcar na ilha, o nosso protagonista foi se sentar perto de todos os jogadores. E quando todos os lutadores, que nesse anime eles chamam de brutos, chegam aos seus respectivos pontos de partida, o nosso protagonista foi obrigado a ficar de olho no tabuleiro, que mostra aí a localização de cada um dos brutos de um jogador. Na ilha, a Hitomi pergunta se ela pode jogar fora essa parada no seu pescoço. Em resposta, um velho diz que não, pois esse dispositivo será usado para receber as ordens do seu jogador, e se ela não o obedecer, essa parada no pescoço dela irá explodir. Enquanto isso, vemos que o nosso protagonista não conhece nem mesmo o terreno para onde ele deve mandar a Hitomi. No entanto, ele consegue encontrar a melhor rota para a Hitomi ir, e isso só aconteceu porque ela passou as informações para ele através do monitor, e tudo isso foi combinado antes pelos dois. Nisso, o narrador do anime mostra que os Ratel se movem muito bem durante a noite, por isso, a Hitomi escolher sua própria localização foi uma decisão muito sábia. Do nada, um cara aparece ali atrás da Hitomi e se transforma naquele urso de antes, e o cara só apareceu ali, pois o lugar onde a Hitomi está é bastante vantajoso. Então, obviamente, muitos vão brotar para conquistar esse terreno. Então, seguindo os planos do Léo, o tal do lutador de sumo urso decide acabar com a Hitomi apenas com um único e poderoso golpe. Em resposta, a Hitomi também o ataca com tudo, o eliminando em apenas um único golpe. E enquanto o Nomoto estava lá feliz em ver a Hitomi vencendo, a mulher ao lado dele estava doida para acabar com a felicidade do cara. Bem longe dali, o Okajima estava procurando um lugar legal para ativar o seu poder, quando do nada, ele teve as suas costas retalhadas pelo tal do Tiger. Mesmo recebendo esse golpe, o Okajima não morreu. Na real, bastou ele se transformar completamente em um hipopótamo. O cara é um hipopótamo, mano. Parece eu e se transforma em um hipopótamo. Brabo. E mesmo querendo parecer ser durão, o Okajima não sabia se ele iria conseguir vencer o Tiger sozinho. Felizmente, outros dois caras aparecem para o ajudar. Afinal de contas, esse Tiger foi o campeão do último Destroy, então tem que tomar cuidado com o cara. Então, o primeiro a tentar atacar o Tiger foi um cara com genes de crocodilo. Ele parte para cima do Tiger, mas logo quase é espancado. A batalha dos dois segue brutalmente, quando do nada, um maluco de óculos, que tem os genes de um gorila, tenta entrar na batalha. O crocodilo, ao ser interrompido, fica bolado com o gorila. No entanto, o Tiger não demonstra ligar para isso. Na verdade, ele tem toda a confiança de que ele irá derrotar esses três sozinho. Dito isso, ele faz o crocodilo e o gorila irem ao chão. Enquanto isso, a irmã do Tiger, a garota Guepardo, estava se transformando para descer o cacete em uma inimiga. No entanto, do nada, um homem com genes de uma anaconda começa a atacar a garota Guepardo. Ela tenta se livrar mordendo ele, mas o cara arremessa com toda a força no chão. E quando a garota se levanta, a mulher que ela estava seguindo a acerta com força no estômago. Feito isso, a mulher começou a falar que o irmão dela já deve estar morto, sendo que o cara estava lá de boas, e só faltava ele derrotar o Okajima. E infelizmente, no momento em que os dois iriam lutar, o jogador que comanda o Tiger mandou o cara ir para um outro lugar. Obviamente, o jogador queria que o Tiger ajudasse a Erusa. No entanto, o crocodilo se levantou na hora e mordeu a perna do Tiger. Enquanto isso, a garota coelha estava sozinha, cavando um buraco no chão. E voltando para o Tiger, após ser mordido, ele começou a ser contorcido pelo crocodilo. E o crocodilo quer se manter segurando o Tiger para que o cara não cumpra a ordem do seu jogador e tenha sua cabeça explodida. Então, a vez do Nomoto jogar finalmente chegou, e pelo visto, por ele não querer ver gente morrendo e pela Hitomi querer jogar, parece que ele vai fazer um movimento bem ousado. Nisso, a cena corta e vemos o Homem-Cobra sendo retalhado pela Hitomi. Ao fazer isso, o Nomoto fez a Hitomi salvar
salvar a Erusa. E agora a Hitomi terá que enfrentar 2 inimigos de uma vez só. Esse movimento do Nomoto fez todos ficarem rindo dele e alguns ficaram até mesmo bolados. Ele se desculpou por ser um noob. E quando as câmeras chegaram no local onde ela estava, todos começaram a se divertir com a luta da Hitomi. A inimiga atual dela tem os genes de uma lagartixa e a Hitomi está tendo problemas em enfrentá-la. Ao ver isso, o Nomoto fica com medo da decisão dele aí fazer a Hitomi morrer. No entanto, a Erusa se levanta após a surra que ela levou e juntas, a Hitomi e a Erusa se preparam para lutar contra os 2 inimigos. No início do episódio seguinte, vemos que o cara cobra se transformou numa anaconda de verdade. E nesse momento, todos os jogadores falaram que graças ao tal do Shidou, pessoas que são verdadeiros monstros por dentro podem se tornar teriantropos. Por isso, esses caras aí acabam se transformando completamente em monstros, diferente das garotas, que ficam no meio a meio, fofinhas. Após toda essa explicação que eu não entendia nada, a Hitomi começa a lutar contra o cara cobra, que acabou perdendo aí a sua qualidade na animação por ser tão feio e difícil de animar. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Erusa e o Tiger estavam lutando bravamente. Do lado do Tiger, as coisas estavam bem feias, tanto o Crocodilo quanto o Tiger iriam morrer, mas o Okajima interferiu nisso, pois ele acredita que o Killing Bites não é um show onde as pessoas se deixam morrer, e sim matam uma a outra. E pelo visto, o Okajima tem uma mestra que acredita que a vida de um teriantropo é algo que se deve dar valor. Por isso, ela não deseja que ele e nem ninguém morra de bobeira. E voltando para a Hitomi, vemos que ela foi amarrada pela cobra, mas se libertou facilmente. Já o Okajima agora terá que lidar com o Crocodilo, que agora já conseguiu até mesmo se curar dos seus ferimentos. E voltando para a Hitomi, bom, ela tentou ir para cima da cobra e mirando no olho cego dela. No entanto, as cobras podem sentir a presença das coisas de outras formas. Quando a Hitomi tenta atacar a cobra novamente, ela acaba desmaiando por conta do veneno do inimigo, que pode deixar aí as suas presas imóveis. Após a Hitomi cair, a inimiga lagartixa resolveu se transformar completamente, mesmo ela odiando a sua aparência nessa forma. Achei bonitinha, cara, que isso. Feito isso, a lagartixa começa a surrar a garota Gepard, provando aí pra gente que os genes reptilianos são muito mais poderosos se aplicados a tamanho humano. E voltando para a Hitomi, bom, no momento em que o inimigo iria injetar algo nela, ela se levantou cortando 2 membros do cara. Nem te conto o que eram esses membros aí, nem te conto. E o motivo por trás disso é porque um ratel se recupera rapidamente dos ataques venenosos. E eu só sei que no fim, após acordar, a Hitomi eliminou o inimigo. E quando a lagartixa pensou que havia ganho, a garota Guepardo se levantou. Enquanto isso, nosso hipopótamo estava tendo dificuldades em enfrentar o crocodilo, quando do nada um tal de Kido, que todos dizem ser muito forte, apareceu. Chegando em frente ao crocodilo e o hipopótamo, o tal do Kido começa a reclamar das árvores destruídas. E de acordo com o homem gorila, esse Kido é um ambientalista. E agora que o parceiro do gorila chegou, ele pretende descer aí o cacete no crocodilo e no hipopótamo. Em resposta a isso, o crocodilo começa a atacar usando seu rabo. E mesmo que esse golpe seja muito poderoso, o tal do Kido recebe esses golpes facilmente e logo em seguida mete um soco na cabeça do crocodilo. Ao ver isso, todos ficam assustados, afinal de contas, não deve ter como o crocodilo regenerar aí o cérebro dele. Porém, mesmo sabendo disso, o Kido começa a socar o crocodilo já caído no chão, e de acordo com o Kido, ele está fazendo isso porque se ele amassar bem o cara irá se tornar um ótimo fertilizante. E enquanto ele fazia isso, o jogador do hipopótamo deu a ordem para o cara se mover. No entanto, o cara gorila começou a se transformar para não deixar o hipopótamo ir embora. Daí, no momento em que o hipopótamo iria ser acertado, ele desapareceu, e isso só aconteceu graças ao buraco que a coelha fez para ele. E ao mesmo tempo que isso acontecia, a mulher lagartixa recebeu a ordem de fugir. Bom, ela fugiu, e ao invés de segui-la, a garota Guepardo decidiu enfrentar a Hitomi. Enquanto isso rolava, a garota coelho deixou o hipopótamo em um lugar seguro e retornou para o buraco. Porém, ela acabou ficando frente a frente com o homem gorila. E como esse anime é confuso, a cena retorna para a Hitomi. E vemos a Guepardo pulando em cima dela para logo em seguida beijar. Durante as beijocas delas, uma mulher chamada Kaori apareceu. E basicamente a Hitomi e a Erusa estavam se pegando porque a Kaori tem os genes de uma civeta. E pelo visto esse animal tem uns poderes afrodisíacos. Bom, ao ver aquela cena, todos os jogadores ficam animados. Inclusive o organizador desse evento, o cara mais brabo de todos ali. O velho, quase morto, o ancião. Bem longe dali, vemos que a lagartixa, após ter fugido, deu de cara com o Tiger. Ela tenta se transformar totalmente para lutar, mas acaba sendo derrotada instantaneamente pelo Tiger. Após a eliminar, o cara revelou estar se divertindo um pouco com esse Destroyer. Logo em seguida, a apresentadora cortou a cena para uma cena que o meu editor não vai mostrar. A Yoko usou a sua autoridade, como neta do organizador de todo esse evento, para fazer todos os homens pararem de ficar vangloriando esse tipo de coisa. Afinal de contas, esse é um evento de matança e não um site de coisas erradas. Depois que ela fez isso, vemos que a Hitomi finalmente superou o efeito do afrodisíaco. Afinal de contas, ela gosta mesmo é do Shidou. Após se libertar, ela foi atacar a Kaori e nesse momento, o Tiger apareceu mandando a Hitomi para longe. No início do episódio seguinte, vemos os grandes competidores desse Destroyer reafirmando o acordo deles, que basicamente consiste em
em deixar o grupo vencedor desse Destroyer decidir o futuro dos Therianthropus, permitindo talvez até mesmo que as cirurgias para as pessoas normais sejam liberadas. No entanto, não importa qual decisão seja tomada ou quem vence esse duelo, o que importa mesmo é que o Shidou será aquele que mais irá lucrar e fortalecer a sua influência. Afinal de contas, ele lidera toda a tecnologia e equipamentos necessários para produzir um Therianthropo. E após essas explicações, vemos que a Hitomi se encontra em uma situação complicada, pois os 3 inimigos na frente dela são parceiros. No entanto, mesmo estando em uma desvantagem óbvia, a Hitomi parte para cima do Tiger, provando a todos o quão destemida ela é. E quando a Kaori pensa em ajudar o Tiger, a Erosa diz que ela não deve agir agora, pois quando o Tiger se foca desse jeito em um inimigo, é capaz que elas sejam feridas por ele se tentar interferir, até mesmo se for para ajudá-lo. Dito isso, a batalha continua e após a Hitomi falhar usando seu golpe mais poderoso, o Tiger vai lá e diz que a vitória dela em cima do Léo foi pura sorte. Enquanto isso, a coelha continuava correndo, pois a única habilidade física que ela tem é a de correr. No entanto, pelo terreno ser favorável ao Homem-Gorila, ele acaba cortando a rota de fuga da coelha. Porém, ao fazer isso, o Homem-Gorila acabou destruindo bastante a floresta e o Kido não perdoa quem viola a natureza. E ao sentir o perigo, o gorila tenta derrubar o cara para fugir, mas o cara recebe o golpe em cheio e nem mesmo se move. O Kido aí olha para o Homem-Gorila aí como se o cara fosse uma mera existência inferior a ele. Por isso, o gorila ativa sua habilidade suprema, que é um socão pesadão. No entanto, ele é partido ao meio pelo Kido. E foi assim que um companheiro de time eliminou o outro. Ao ver tudo isso, a coelha pensou que iria morrer, mas o Kido recebeu a ordem de ir para o leste. Agora, livre de qualquer inimigo, a coelha foi atrás da Hitomi. E de volta para nossa personagem principal, do nada, o Homem-Cobra tentou atacar o Tiger, mas a Hitomi o derrotou novamente. Feito isso, ela mandou os cinegrafistas salvarem o maluco cobra, mesmo ele sendo um nojento. Afinal de contas, ela pode muito bem derrotar ele novamente. Do nada, em um flashback, vemos que o Tiger considerava o Léo um grande rival. Afinal de contas, pelo Léo ser um leão, ele podia fazer os Therianthropus pararem de se mover por conta do medo do animal mais forte. Na época, o Tiger não foi capaz de superar o Léo. E agora, saber que a Hitomi foi capaz de superar o Léo faz o Tiger se irritar com ela. Por isso, ele a colocou para sair voando. Mas a Hitomi se defendeu e saiu ilesa desse golpe. Logo em seguida, já prometeu meter as garras dela no Tiger. No início do episódio 9, vemos que a vida do Nomoto sempre foi ruim. E no fim, por aceitar ir atrás de algumas garotas com seus amigos, ele acabou parando na situação atual, onde qualquer coisa que ele faça pode fazer com que a Hitomi seja morta. E voltando para a luta da Hitomi, bom, ela recebe mais um golpe do Tiger e mesmo assim continua de pé. Porém, mesmo mantendo a pose, a Hitomi cai de joelhos, pois o seu corpo realmente já está todo ferrado. Do nada, a coelha aparece para avisar que um inimigo bastante forte está se aproximando. Daí, quando a coelha percebe a presença do Tiger, ela tenta correr, mas ela acaba sendo pega pelo efeito do afrodisíaco. Já deveria estar bem mais fraco, mas a coelha é muito fraca, por isso funciona nela. E agora que a Hitomi já sobreviveu a 2 golpes, o Tiger a reconheceu como um oponente forte e prometeu a eliminar no seu próximo golpe. Nesse momento, todos pensaram que o Nomoto iria tentar fazer a Hitomi recuar. Tudo isso para ele remover o peso da culpa pela morte dela da sua mente. No entanto, contrariando tudo que todos pensavam sobre ele, o nosso protagonista decidiu manter a Hitomi em combate. Então, quando a Hitomi e o Tiger iriam acertar os seus golpes finais, o Kido apareceu dando um chega para lá na Hitomi. Ela cai igual pedra dura no chão. E depois disso, vamos para os flashbacks e vemos a tal da Yoko indo até o Kido na época em que ele estava preso. Tudo isso para fazer uma parceria com ele. Na época, ela disse que o Shidou era um inimigo da natureza e a criação mais forte dele atualmente era a Hitomi. E foi assim que ela incitou o Kido a querer matar a Hitomi. Por isso, o Kido ignorou completamente o Tiger e foi atrás da Hitomi. E por incrível que pareça, mesmo depois de receber aquele golpe, a nossa personagem principal ainda se levantou. Nesse meio tempo, a coelha fez a inimiga do afrodisíaco cair em um buraco que ela cavou. Já a Hitomi foi facilmente solada pelo Kido. No entanto, o Tiger não deixou o cara dar o golpe final nela. Ele fez isso pois ele odeia que alguém tente roubar a presa dele. Bom, após chamar a atenção do Kido, o Tiger começou a lutar bravamente, mas nenhum dos seus golpes causou dano no inimigo. Por incrível que pareça, os genes do Kido são de um pangolim, que no caso é um animal tão traficado pelo mundo que vocês nunca devem ter visto um. Basicamente, esse animal tem um corpo coberto por escamas, o tornando perfeito para se proteger de outros animais da selva. E mesmo descobrindo que o seu inimigo tem uma defesa infalível e que ele é feio ao ponto de ficar sendo mal animado, o Tiger continua lutando contra ele. Bem perto dali, a Hitomi estava toda surrada no chão. E o Kido, que foi derrubado no chão pelo Tiger, foi lá e entrou no seu modo de defesa infinita. E quando o Tiger viu uma brecha na defesa do cara e meteu a sua mão nela, o Kido virou o Sonic e arrancou a mão do cara. Daí, como as pessoas não se cansam de aparecer nesse campo de batalha, na hora que o Tiger iria ser acertado pelo Kido, quem apareceu dessa vez foi o hipopótamo. Com a chegada dele, um combate de gigantes se inicia, mas o hipopótamo acaba com a barriga rasgada. Pelo menos ele deu a oportunidade para o Tiger arrancar um olho do inimigo. No entanto, ele também recebeu um rombo na barriga dele. Logo em seguida, o Kido se virou para ir atrás da Hitomi e a coelha começou a cavar um buraco para salvar a sua parceira. No entanto, a Hitomi do nada se levanta com a sua transformação em Brute num nível mais avançado. E de acordo com o Shidou, a Hitomi na real nasceu da união entre um humano e uma besta. Logo, essa é a forma natural dela. E após ele falar isso, somos levados a 7 anos atrás, onde o Shidou já estava atrás da Hitomi. Na época,
Ele tentou fazer amizade com ela, dando coisas para ela comer. No entanto, mesmo que ela quisesse a comida, ela se recusava a ser uma boa garota. Na época, ele se animou e jurou para si mesmo que levaria essa garota para o Japão. Então ele continuou tentando alimentar várias e várias vezes, e com o passar do tempo, o Shidou foi a conquistando e até mesmo a ensinou a usar roupas. E mesmo que algumas vezes ela acabasse indo parar no hospital, ele deu à garota o nome de Hitomi, que significa algo que tem a ver com olhos aí, bababá, japonês, coreano, inglês. No entanto, o Shidou foi proibido de se aproximar da garota, afinal de contas ela é muito perigosa, tá ficando perigosa a situação aí deles. E mesmo sendo proibido, o cara foi até lá ver a Hitomi. Naquela noite, a garota falou pela primeira vez com o cara, e quando ele estava todo animado, ela foi atingida por um disparo tranquilizante. A Hitomi se levantou e tentou sair correndo, mas ela logo desmaiou. Preocupado, o Shidou foi atrás dela, apenas para ver ela sendo pega por alguns traficantes daquela área. Na época, ele fez tudo o que podia para proteger a garota de todos, e ele realmente só não morreu, pois a subordinada dele, a tal da Shinozaki, apareceu e o salvou. Depois disso, o Shidou e a Hitomi passaram a ter uma conexão especial, e agora, em sua verdadeira forma, a Hitomi está animada para enfrentar um inimigo que pode aguentar tudo que ela tem. Após ela se transformar, a batalha seguiu com a Hitomi ainda tendo dificuldades para enfrentar o Kido. Do nada, o Kido se moveu para proteger a natureza, e logo em seguida começou a atacar a Hitomi com ainda mais intensidade do que antes. No entanto, a Hitomi finalmente descobriu o ponto fraco do Kido e o atacou. Então o Kido resolveu apelar, entrando no seu modo de defesa absoluta. Ao vê-lo assim, a Hitomi o chuta, no modo brasileiro. Após receber o chute, o cara sai voando e ele acaba destruindo a sua tão amada natureza com o seu próprio corpo. E isso faz o Kido se lembrar da mãe dele e de todo o cuidado que ela sempre teve com a natureza. No entanto, o pai dele era um verdadeiro lixo e a mãe dele que cuidava dele, na verdade era uma garota de only paga. Ela o tratava muito bem, mas ela acabou arrumando um outro cara e tendo um filho de verdade com ele. Na época, com muita raiva, o Kido matou o pai dele. E se lembrar disso, faz o cara se irritar e até mesmo cortar um braço da Hitomi. Ela grita de dor, mas a batalha continua com o Kido ficando cada vez mais mal animado. E ele só está ficando assim mal animado porque os animadores desse estúdio só gostam de animar garotos. Irritado, o Kido começa a surrar loucamente a Hitomi. E mesmo sendo atingida nas costas, ela se levanta e arremessa o braço arrancado dela no cara. Então ela parte para cima dele, acertando no meio da boca. E de acordo com o narrador, o Ratel é um animal que luta até o seu último suspiro, pois o Ratel tem a mentalidade de um animal que não teme a morte. Após toda essa batalha, o Kido ainda se levantou. Porém, a garota Guepardo, que estava ali o tempo inteiro, aproveitou a oportunidade para fechar a kill no cara. Estava aí com a sua guarda toda aberta. Após essa derrota humilhante, a Yoko desmaiou. E no fim, a coelha também estava viva. E obviamente, a garota Guepardo foi atrás dela. E num momento de desespero, a coelha deu um chute com cambalhota para derrotar a sua inimiga. De acordo com o narrador, isso realmente existe. Coelhos dão chutes para trás no meio das suas vulvas. E isso nocauteou a garota Guepardo. Imagina, mano. O mundo animal. Um coelho nocauteando um guepardo. No fim, quem venceu a batalha mesmo foi a personagem mais inútil e fraca do torneio. Agora, o líder do grupo Ishida, que era composto pelos mais fracos e humildes dos Daibatsu, resolveu mostrar sua verdadeira face querendo a liderança suprema. E obviamente todos começaram a ir uns contra os outros nesse lugar. E do nada, a luz acabou em todo o barco. E alguns Teriantropos apareceram dizendo que irão matar todos os participantes desse Destroyer para anular esse resultado horrível. E mano, eu tentei não rir, mas os caras são camaleões e snipers, então não teve como levar isso muito a sério. KKKK. É sério, quando eu vi o anime eu ri. Eles atacam a coelha, mas pela coelha ser muito sensitiva, ela acaba desviando do golpe. E eu pensei que os camaleões tinham snipers de verdade, mas na real, eles estão disparando a língua deles. Usando essas línguas, eles prendem a coelha, e na hora de eliminar, a Hitomi se levanta para lutar, mas ela estava muito cansada e por isso ela só conseguiu resistir um pouco. Felizmente, uma mulher apareceu salvando a Hitomi e também voltou a transmitir o Destroyer para todos os jogadores. Logo em seguida, ela foi perguntar o que a coelha acha de ter vencido essa parada. Enquanto isso rolava, uma confusão estava acontecendo com os líderes dos Daibatsu, o que ocasionou na morte de alguns caras, incluindo o velhote que comanda tudo. Tudo isso para que o Shidou e aqueles que o apoiam mudem o mundo inteiro usando a tecnologia de criar Teriantropos. Logo em seguida, a Yoko chegou na sala e viu seu avô morto. Então ela prometeu ferrar todos ali. Ela pediu para o Léo eliminar os caras, mas o cara disse que ele irá eliminar apenas quem ele quiser. Depois disso, os caras deixaram a Yoko viva para trás. E o Léo foi até ela para falar que ela foi apenas usada como uma peça de xadrez. Mas como ele é uma boa pessoa, ele decidiu a ajudar a superar essas dificuldades aí do jeito dele. Assim, o Killing Bites Destroyer finalmente terminou. E alguns dias depois, o Nomoto se encontrou novamente com a Hitomi naquele ferro velho do início do anime. E lá, a Hitomi o matou, pois o Shidou mandou ela fazer isso. E foi assim que o anime acabou. No fim, mesmo tendo matado, ela ficou um pouco triste, e após isso a cena corta e vemos um lugar cheio de Teriantropos. Esse lugar é uma ilha artificial criada pelo governo, e agora mais um Killing Bites vai acontecer. E agora o nosso protagonista irá participar disso provavelmente como um Teriantropo, talvez não sendo mais tão inútil como ele foi nessa primeira temporada. Galera, curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha com seu amigo, esse tipo de vídeo dá muito trampo pra fazer mesmo. Então, pelo amor de Deus, ajuda o pai a se sustentar.